Paz do Senhor, igreja, amém? Quantos podem sentir a presença do Senhor aqui? Diga amém. Gostaria que vocês dessem a mão para cá, por favor. Pai, eu te louvo. Tu és maravilhoso, santo, justo, verdadeiro, fiel, maravilhoso. E nós, neste momento, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui e por tudo que o Senhor ainda fará. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me capacite, me use, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que o Senhor possa, Pai, abençoar cada vida aqui. Em nome de Jesus, que a tua unção esteja sobre cada vida nesse lugar, e que nós possamos receber mais de ti nessa noite. Em nome de Jesus, abre o nosso coração, ó Pai, abre o nosso entendimento, que possa ser solo fértil para receber a tua palavra nessa noite. Que nenhuma ação, que toda ação do inimigo está destruída aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, tudo que possa tentar impedir o teu agir vai cair por terra, Pai. Na autoridade que há no nome de Jesus. E todo o controle, todo o domínio, toda a honra a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria de compartilhar. O Renan, quando ele fez o convite, tem um tema, né? Tem uma série, a série nova aí. E a série, ela chama-se Intimidade com Deus através do Espírito Santo. Esse é o tema. E aqui eu trouxe para você o que é intimidade. Intimidade é um caráter do que é íntimo, do que é secreto, o que há muita proximidade, uma relação muito próxima. Isso é o conceito, estar muito íntimo. A gente só chama para a nossa mesa, né, para a nossa casa, aqueles que são muito íntimos, aqueles que a gente tem um relacionamento. E Deus, desde o princípio, sempre buscou esse relacionamento com o homem e com a mulher. Mas, num certo momento, quando, lá no jardim mesmo, e aí só abrindo lá em Gênesis 3, 9, num certo momento, Deus, ele tinha proporcionado tudo para o homem. O homem tinha proteção, o homem tinha provisão, o homem tinha alegria, ele tinha tudo ali. Mas Deus ordenou algo para o homem e para a mulher. E nessa ordenança, Deus esperava nesse relacionamento de intimidade, de confiança, a obediência, né? E aí lá em Gênesis 3:9, a gente vai ver que um pouquinho antes desse contexto, existe o diálogo da serpente, né, com a Eva. E nesse contexto, então, a serpente, ela faz algumas perguntas. Então, o que nos leva a pensar? Um relacionamento ali. Uma relação de comunicação, uma relação, né, de querer estreitar algo. E aí, então, vamos abrir lá rapidamente. Lá em Gênesis 3. No 3. Vamos abrir lá no 2, por favor. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. 4. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Próximo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí vamos agora pular rapidinho, vamos lá no 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que Adão e Eva estavam escondidos. Entrou a vergonha, entrou o pecado, entrou a desobediência. E nesse momento que Deus pergunta: onde estás? Ele sabe todas as coisas. Ele queria que Adão e Eva caíssem em si, no que eles fizeram. E aqui nos remete a essa ideia de que a serpente, o inimigo, ele vem com palavras, com vozes, que te faz tirar do centro da vontade de Deus. E muitas vezes esse relacionamento pode ser até superficial, mas ele influenciou. Então, que relacionamentos estamos tendo? Que relacionamentos? A palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Né? Então tem até um ditado popular que diz: diga, né, com quem andas que direi quem és. Porque ela pode corromper o meu relacionamento se não estiver fortalecido em Deus. Ao invés de eu influenciar, ele pode ser influenciado e nos tirar da presença de Deus. Então busque se relacionar com pessoas que te levem a cada dia mais a buscar a presença do Senhor. Amém? Há pessoas que te fazem caminhar em fé, que fazem te fortalecer. Na nossa conversão, logo que a gente se converteu, a gente era bem jovem. E naquele tempo, né, a gente tinha algumas vigílias. E até eu e o Jean, uma vez, minha mãe, uns irmãos, fomos para essa vigília. E era interessante porque não era um movimento da igreja em si, né? Em alguns momentos eram alguns irmãos que, com a bênção do pastor, organizavam as vigílias nas matas, né? Nos locais. E a gente um dia recebeu vários convites, a gente foi, e era tremendo ver o agir de Deus, a glória de Deus naquele lugar. E a gente já tinha ido várias vezes, e aí nesse dia o irmãozinho morava num lugar assim, bem isolado, tipo um sítio. Ele falou: então hoje nós vamos, meia-noite, na vigília, vai lá os irmãos, né? Os irmãos que acabam de estar naquele primeiro amor, quer viver tudo em Deus, quer experimentar muito sobre Deus, e vamos lá na vigília. Mas chegou na vigília, era uma entrada assim, uma mata muito escura, e ele falou: alguém trouxe farolete? Não tinha celular naquela época. Em 1900 e alguma coisa não tinha. Ninguém tinha levado farolete. Ele falou: amém. Ninguém trouxe? Não, ninguém trouxe. Crentes de primeira jornada piorou, né? Não leva mesmo. Não, ninguém trouxe farolete. E aí tinha que fazer uma trilha bem grande assim, no meio do mato, para depois ir naquele
espaço de oração. Ele falou, amém, então vamos orar. Ô fé, glória a Deus, é muita fé. Ele falou, vamos orar. E naquele momento, depois que ele foi concluindo, nós orando ali, a trilha começou a se acender. Toda a trilha começou a acender. Então, era como se você vai passando aqui nesse corredor e o corredor vai acendendo. E vai acendendo. E vai acendendo. Até a gente chegar no lugar de oração. O Senhor, Ele mostrou, eu sou. Eu sou. Não precisa de farolete, não precisa de nada. Eu sou a luz. E é tremendo, porque Ele nos guiou em todo o tempo. E aí a gente viu a glória do Senhor, ó, Ele acendendo toda a trilha. Então vai para cá, vira para cá, vira para cá. E chegamos. E foi maravilhoso o que Deus fez naquele lugar. A busca pela presença do Senhor. E como é maravilhoso a gente estar com pessoas de fé. Oh, como é lindo, gente. Como é maravilhoso a gente estar com pessoas que nos levam a estar nesses momentos tão tremendos assim na presença do Senhor. A gente estava no começo da caminhada cristã. Mas Deus colocou pessoas maravilhosas. Que não só em vigília, mas em discipulados, em palavra, em momentos de oração. Então foi tremendo. Então o que eu quero dizer para você é que o relacionamento que Deus quer comigo e com você é um relacionamento de confiança. Um relacionamento de compromisso. Um relacionamento íntimo. Que ali não precisava de nada, ele nos guiava. Amém? E eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho, naquele texto de Lucas 10. Vocês conhecem bem esse texto do Lucas 10, né? 39. Quando a gente começa, muitas vezes, um relacionamento, a gente quer estar junto, né? Com a pessoa, a gente quer conhecer ela mais e mais, quer conhecer os gostos, né? Quer estar junto. E com Deus não é diferente. Ele quer que a gente esteja com Ele, conhecer mais dEle, né? E nesse contexto aqui, vocês lembram, né? Que Marta e Maria, né? E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E o que Deus assim colocou rapidamente nesse contexto no meu coração é que hoje nós temos muito afazeres e temos que fazer mesmo, né? Temos muitas responsabilidades, principalmente as mulheres, mães, esposas, profissionais. E temos tantas outras atividades do lar. Não é errado isso. Mas o que o Senhor, o que Jesus aqui nos alerta é que isso não pode tirar o lugar de prioridade. De ouvir a palavra dEle. Sabe, que a gente às vezes fica mesmo com tantos afazeres, com tantas coisas. E aí pergunta para o seu irmão: eu sou Marta ou sou Maria? Fala para ele: eu sou Marta ou sou Maria? Glória a Deus, você fez a escolha de ser Marta nessa noite.
de ouvir a palavra do Senhor, amém? Isso não pode nos tirar da presença, da prioridade que é a gente ter o nosso momento de intimidade com o Senhor. Isso não pode tirar os afazeres. E aí o que Deus colocou no meu coração nessa noite, que eu quero compartilhar com você, é que se naquele tempo tinha tantos afazeres, imagina hoje. Quais são as distrações que nós estamos enfrentando hoje? O que pode nos tirar, nos distrair da presença do Senhor? No mundo de tecnologia, no mundo globalizado, no mundo com tantas coisas, visuais, auditivas, que podem ser sinestésicas, né, que tocam o nosso coração. Então, quantas coisas podem estar nos tirando deste relacionamento, deste momento, desta busca diária? Que é, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Amém? Que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à busca desses adoradores. E lá em Atos 17, 24. É tremendo aqui, eu trouxe esse texto para compartilhar com vocês, que é um texto de Paulo, né, quando ele foi pregar lá no Areópago lá, e ele fala um pouco sobre o Deus desconhecido, né? E aí ele fala: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. A gente vai ler até o 28. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aleluia! Nós somos criatura, nós somos chamados para servir, para adorar. E é por Ele, tudo é dele, para Ele, por Ele, amém? Aleluia, glória a Deus. E eu gostaria que vocês abrissem lá em Lucas 14. A gente vai ler do 16 ao 20. Aleluia, glória a Deus. Aqui é a parábola. E aí ele fala assim: porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a um começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Aqui é por desculpas, por perdão, né? Tem outras traduções que falam assim. 20. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. No 20. E outro disse: casei-me com minha esposa e portanto não posso ir.
E aqui, então, essa parábola fala do reino, né? Do reino, que tudo já está preparado. Mas aqui tem um banquete. Aqui, essa parábola, ele fala de um banquete que está sendo preparado. E banquete fala de mesa. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de relacionamento. Mesa fala de intimidade. Tudo está preparado para o reino. Deus tem um plano, né, de salvação para nós. Mas ali todas essas pessoas, né, elas estavam muito ocupadas. Ninguém pôde se sentar a essa mesa. E todos os motivos eram lícitos. Todos os motivos eram justificáveis. Compra de bois, casamento, enfim, todos eles eram justificáveis. Mas aqui, ninguém foi sentar-se a esse banquete. Muitas vezes Deus pode estar preparando banquetes para nós, mesas, momentos de comunhão, momentos de intimidade. E a gente às vezes pode estar com muitas distrações, muito ocupados com tantas outras coisas. Mas que a gente realmente escolha sempre estar na busca, na presença. Esse lugar não pode. Todas as coisas são importantes, mas não pode ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. Nós temos que ter o nosso momento, o nosso lugar secreto. Nós temos que ter o momento de estar aos pés do Senhor. Amém? Nada pode tirar esse tempo de comunhão com Ele. E aí a pergunta é: o que tem se tornado uma distração, muitas vezes, em sua vida? Porque Deus tem mesa, Deus tem comunhão, Deus tem alimento para a gente. E muitas vezes é nesse momento de comunhão, sabe, que Ele quer nos fortalecer, que Ele quer nos ensinar. É nesse momento de intimidade, porque as provações vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm para nos paralisar, para nos desanimar, para nos fazer parar. Sabe, não é fácil, amados. É uma luta, é uma batalha. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra o irmão. A nossa luta ela é espiritual. E o que o inimigo mais quer desde o princípio é nos tirar da presença do Senhor. É nos tirar da comunhão, é nos tirar do centro da vontade de Deus. É nos tirar esse relacionamento que o Senhor quer comigo e com você. E aí muitas vezes essas lutas podem tentar nos paralisar. Todos nós passamos por provas, passamos por dificuldades. Mas sabe por quê? Qual é a nossa arma? Qual é a nossa arma da vitória? A oração. A palavra. O momento de jejum. É isso que nos vai fazer vencer, amados. Davi não venceu com as pedrinhas, Davi venceu porque ele tinha intimidade com Deus. Davi orava. Daniel venceu porque Daniel tinha seu tempo com o Senhor, de manhã, à tarde, à noite. E quando a gente às vezes passa por essas situações de provação, o Senhor nos chama para perto. Sabe, não é fácil. Muitas vezes as lutas vêm e a gente às vezes quer desanimar. Mas é tão bom a gente ouvir o Senhor falando assim: eu sou contigo. Eu sou contigo. Não importa o que você está passando, não importa o que as pessoas estão pensando de você, não importa, eu sou contigo. Sabe, e é só isso que importa. Porque a gente muitas vezes, amados, estamos na batalha, somos feridos. Somos feridos por pessoas,
Somos feridos, sim. Mas a gente precisa estar íntimo com o Senhor e ouvir a voz dele. Porque na busca, na presença, ele vai falar comigo e fala com você. Amém? E te fortalece. E ele é um Deus que nos momentos mais difíceis, ele vai sempre ser um Deus presente. Porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe tudo o que você precisa. E também não vai te dar provas maiores do que você possa aguentar. Amém? Antes de eu entrar na faculdade, no ano que eu fiquei sabendo que eu passei no vestibular, eu tinha que fazer a matrícula, nós sofremos um acidente. A minha família, numa viagem de Curitiba, que minha mãe tinha ido visitar os parentes dela, a gente sofreu um acidente muito grave, teve uma fatalidade, e o carro contrário, ele invadiu a pista, era noite, chuva, e o senhor que estava dirigindo faleceu no momento, e a gente ficou ali, no meio da pista à noite. Meu tio vinha vindo para passar férias, e aí ele viu todo o acidente acontecendo, o carro no meio da pista, podendo aparecer outros carros ali, e aí de repente ele parou, começou a colocar as iluminações, e nós fomos socorridos. Para a honra e glória do Senhor, ele nos guardou. Mas foi muito grave, teve perda total do veículo. Foi uma batida praticamente de frente. E eu tinha que ir para a faculdade fazer a matrícula. E aí eu fui de cadeira de roda, porque eu tenho uma cicatriz no pé de 10 pontos. Mas graças a Deus só foi realmente a perda de algumas partes do tendão. Então isso não me impossibilitou de andar. Mas eu tive que pôr gesso e ficar muito tempo com gesso. Então eu fui para a faculdade fazer a matrícula de cadeira de roda. Deus preparou as pessoas, para nos levar. E eu fui de cadeira de roda com gesso. Perdi 4 meses da faculdade. Não conseguia ir para a faculdade. E aí depois ainda voltando, voltei para a faculdade. Um momento muito difícil. Ainda tentando recuperar, depois de muitas sessões de fisioterapia na perna. Não conseguia andar. E naqueles dias mais difíceis, sabe? De você ir para a faculdade a pé, naquele sol. Não tinha carro, não tinha nem dinheiro para pegar um mototáxi, porque só tinha mototáxi, não era Uber, igual hoje ainda tem Uber. E mototáxi não tinha. E eu andando naquele sol, passa um casal e fala: Você quer uma carona? Para onde você está indo? Eu falei: para a faculdade. Vem aqui que eu te levo. E aí esse casal me levou. E todas as vezes o Senhor preparava alguém. Preparava alguém para me levar, até eu conseguir me recuperar. Porque eu não conseguia andar direito. Muita dor ainda. Mas o Senhor sempre foi um Deus de provisão. Então nesses momentos assim, mais difíceis, você vê, sabe, o Senhor entrando com providência. O Senhor cuidando de você. E o que eu quero fechar, antes só de compartilhar rapidamente um vídeo com vocês, é Mateus 6:6. Que fala da oração, Então Jesus fala que quando orares, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Aleluia. Então que você tenha sempre esse lugar secreto. Aleluia. De falar com o Senhor, de abrir seu coração,
de falar a sua dor. Porque em Deus, em Jesus, nós temos força. Nele nós temos fé. Nele nós temos alegria. Nele nós temos renovo. Neles nós temos proteção. E o Espírito Santo, ele intercede por nós. Mesmo quando a gente não consegue falar, que as lágrimas vêm. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se você não consegue nem falar, mas o Senhor conhece o seu coração, o Senhor sabe o que você está vivendo, e o Espírito Santo está ali intercedendo ao Pai por você. O Espírito da verdade, o Espírito Consolador. Ele é o nosso Consolador, amado. E esse vídeo que eu vou passar para a gente estar já finalizando, só para depois estarmos orando, é um vídeo do Jesus Cop que fala de uma entrevista. E aqui nesse vídeo ele fala como ele tem esse momento de oração. Não estou falando que tem que ser desse jeito, amém? Mas estou falando de uma pessoa que encontrou o seu melhor momento secreto de estar com Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Que você não tenha distrações na sua vida, que você tenha prioridade de buscar ao Senhor, de achar esse lugar secreto, de ter esse momento com o Senhor. Ali ele achou o momento dele, a forma dele, de se tornar algo prazeroso, estar em oração, estar na palavra e de estar buscando a presença do Senhor. Ele achou a forma dele. Mas que nessa noite nós podemos ter a nossa forma, o nosso secreto. O nosso momento íntimo com Deus e não abrir mão disso. Porque Jesus, quando foi para o deserto, ele venceu o inimigo. Ele tinha palavra, ele tinha autoridade, ele é Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Mas Jesus ali, ele venceu. Um momento de palavra, de oração, de jejum. Mesmo Jesus sendo homem, ele nunca abriu mão de estar em oração, de estar só, de subir ao monte, de buscar a presença do Pai. Ele sendo quem ele era. Ele sempre subiu ao monte, tinha esse momento. Então, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que não tenhamos distrações, tenhamos prioridade. Jesus precisa ser essa prioridade em nós. Amém? Ainda que a gente ore, tem dias que é difícil, tem dias que é luta, mas Ele venceu. E com Ele nós vamos vencer qualquer luta que a gente esteja passando, qualquer dificuldade, a gente vai vencer. Se a gente tem intimidade, se a gente tem esse lugar secreto com Ele, amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, o Senhor que é o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, o Deus forte, o Deus Todo-Poderoso que está aqui neste lugar para mover circunstâncias, Pai, para mudar cenários nessa noite,
mas o mesmo Pai que nos abraça, um Espírito Santo que nos consola e que quer ter esse lugar secreto comigo e com cada um daqui que está aqui nessa noite. O Senhor quer mais intimidade, mais conhecimento. Ele quer ouvir você, quer ouvir o teu coração. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o Pai que ama o Filho. Quantas vezes a gente olha para os nossos filhos, a gente quer sempre o melhor. Quanto amor a gente tem. É esse o amor do Pai, muito incondicional. Ele tem por mim, tem por você. Um Pai que nos ama, um Pai que nos corrige. E que nessa noite, Espírito Santo, nos ajude a cada dia a não desfocar a nossa atenção, o nosso tempo, não abrir mão, não ter distrações. Nada rouba o tempo de intimidade com o Senhor. Esse tempo de busca, porque nós nascemos para o seu louvor. Nós nascemos para a sua glória. E que nós possamos ser cheios do Espírito Santo a cada dia. Pai, abençoa cada um nessa noite. Que teu Espírito Santo ministre a cada dia dons neste lugar. Que o Senhor Deus fortaleça cada dia. Pai, renove as forças do que está cansado. E opera o teu sobrenatural, Pai. Nós queremos te louvar, te agradecer. Nos ensina cada dia a fazer a tua vontade, ó Pai. A estar no centro da tua vontade. Eu te louvo e te agradeço por essa noite. Obrigada, Pai, por tudo que tu és. Em nome de Jesus, nos leve em paz, em segurança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Passo aí a palavra para o Renan. Glorifica ao Senhor. Aplauda Ele. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, pode tomar o seu lugar. Estou feliz, glória a Deus, porque Deus é bom, né? Ele nunca deixa nós sair de mãos vazias, como o Júlio ministrou aqui. E mais uma noite, Deus falou grandemente, né, na minha vida. Creio que falou na vida de mais pessoas. E é interessante que semana passada o Brunão trouxe uma palavra e aquela palavra retrasada, e aquela palavra ficou ecoando no meu coração certas coisas que ele falou. Até mandei umas mensagens para ele no final de semana e falava sobre isso. E até no final eu fiz um comentário, alguém, não sei se alguém se lembra, que na mensagem ele falava que eu ministrei no final falando que no melhor momento de Adão, né, Satanás apareceu. E depois eu dei um exemplo de uma cerimônia que passa mundialmente, onde que um ator também, ele havia cometido um ato de impulso, né, de raiva, e agrediu um amigo dele. E aquilo ecoou em todas as mídias, em todo o mundo. E naquele mesma cerimônia tinha um amigo dele cristão e falou: olha, no teu melhor momento Satanás vai estar lá.
E aquilo falou muito forte comigo. E hoje a Clélia ministrando, falando sobre essas lutas que nós temos diariamente. As situações que vêm sobre as nossas vidas diariamente. Usando as palavras da Clélia, as distrações que vêm sobre as nossas vidas diariamente que nos afasta de Jesus. E todas essas distrações, ela tem um propósito. Tirar você do propósito. Tudo aquilo que vem sobre a nossa vida, que nos afasta de Deus, é para tirar aquilo que Deus tem no propósito da nossa vida. E eu vou te perguntar, qual que é o teu propósito hoje, que você deixou para trás? Qual que é o propósito que Jesus te chamou e você foi dando lado para as distrações, e essas distrações têm te afastado dele? Muitas vezes no ministério de dança, muitas vezes no louvor, muitas vezes no servir, muitas vezes em tantas coisas que você foi chamado e você é precioso nessa área. Deus se alegra em te ver ministrando para Ele. Renan, mas ministrar é pregar, é cantar? Não, ministrar é você servir. Quando você tem um coração de servo, você está servindo ao Pai. E quantos de nós temos deixado esse propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida? Quantas coisas têm nos levado a isso? Quantas coisas têm levado nós a isso? Se você for parar agora e analisar essas propostas, você vai vendo que toda vez que você dá mais atenção para isso, vai te afastando cada vez mais. Quantas coisas você tem? Quantas coisas tem te afastado de Deus? A última ministração eu falei que no seu melhor momento, Satanás vai estar lá. Hoje eu quero falar no teu pior momento. Ele também vai estar lá. Só que ele vai estar de uma forma diferente. Ele vai estar de uma forma representada diferente. Quando você estiver muitas vezes lá embaixo, muitas vezes humilhado por certas situações, por certas coisas, Ele vai te revelar de uma forma diferente para tentar tirar ainda mais o teu propósito. E é interessante que um trecho de um dos filmes mais lindos e também mais difícil de assistir, eu assisti essa parte e falou muito comigo. Talvez você já assistiu essa parte e passou desapercebido. Mas eu vou pôr ele aqui para você dar uma olhada. Eu gostaria que você assistisse e depois a gente conversa sobre essa cena. Você põe para nós aí, Mazon? Por favor. Esse filme é A Paixão de Cristo. Esse personagem misterioso aí, que aparece carregando um bebê, ao ver Jesus sendo punido, humilhado, crucificado. Ela é um pouco meio forte, mas ela é muito profunda. É uma figura meio andrógina, né? Você sabe o que isso quer representar? Nos últimos momentos ali de Jesus na cruz, sendo crucificado, sendo humilhado, sendo muitas vezes humilhado, que eu creio que nós nunca chegaremos a fazer isso, mas há coisas que falam para nós que dói na alma. Mas nessa parte é uma cena que ela tem um significado muito profundo. Nessa parte mostra que Satanás, ele aparece ali para Jesus com um bebê, para demonstrar para Satanás assim: olha, eu que sou Satanás, eu consigo cuidar do meu filho. E o seu pai? Satanás era a última cartada dele para tirar
Jesus do propósito. Quantas vezes nós já, na nossa última esperança de fé, a gente é confrontado dessa maneira e muitas vezes nós deixamos partir. Muitas vezes nossa última força. Talvez isso seja um alerta para nós no dia de hoje. Que não importa se nós estivermos aqui no melhor momento da nossa vida, ou não importa se a gente estiver aqui no pior momento da nossa vida. A gente sempre vai ser confrontado. A gente sempre vai ser afrontado, porque a guerra nunca vai terminar. O que nos faz ser diferente é simplesmente que Deus está do nosso lado. E Ele vai nos fortalecer. E quando a gente volta ao nosso propósito, quando a gente volta a fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, aí nós vemos a glória de Deus sobre a nossa vida. Mas entenda, a guerra nunca vai terminar. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe, né, mais essa noite, que Deus possa guardar cada um de nós, que Deus possa nos levar para casa. Tem alguém que nos visita hoje? Amém? Amém? Tem um jovem ali, seja bem-vindo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, é um prazer ter você. Depois nós temos um presente para você, tá? Depois se você quiser, eu vou estar aqui na frente e aí eu venho aqui, a gente vai te dar um abraço e te dar um presente, tá bom? Que Deus abençoe. Tem mais alguém? Amém? Então que Deus abençoe cada um de vocês. E amém, tá? Que Deus guarde cada um de vocês. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração final, para que Deus possa nos guardar, nos levar em paz, nos cuidar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais essa noite na tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo seu cuidado sobre a nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, por o Senhor nunca nos abandonar. Por mais que sejamos entendido muitas vezes que fomos abandonados em certas situações, mas o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca deixou de caminhar do nosso lado. O Senhor nunca deixou de lutar conosco as lutas. Nas batalhas, nas pelejas, nas tempestades, nas alegrias, em todos os momentos, ó Pai, o Senhor ali está com cada um de nós. Deus, eu te peço, ó Pai, que reavive, ó Pai, o propósito daqueles que olham para si neste exato momento e diz: Deus, eu não tenho força. Deus, eu te peço nessa noite que a chama do teu Espírito comece a tocar essa vida neste momento. Que a chama do teu Espírito comece a acender. Deus, e comece a ter como labaredas de fogo no coração, a queimar de novo aquilo que essa pessoa foi chamada. Que o teu amor venha sobre cada um, ó Pai, dessas pessoas, até aquelas que estão em casa neste momento. Deus, começa a tocar eles dentro do quarto, dentro do carro, eu não sei onde estão, mas Deus, nós clamamos a Ti. Que eles possam voltar, ó Pai, a caminhar dentro do Teu propósito, dentro do Teu chamado, porque somente nesse lugar, ó Pai, a alegria, o amor, a paz, a satisfação brotará novamente no coração. E todas as outras coisas, ó Pai, que muitas vezes nos distrai, serão deixados de lado, porque dentro do propósito, Deus, nós teremos olhos só para Ti. Somente para o Senhor, ó Pai, porque é no centro da Tua vontade onde nós queremos estar. É no centro do Teu querer, é o centro da Tua vontade. Nos conduz, ó Pai, a esse caminho, que muitas vezes é estreito, é difícil, mas é o melhor lugar para se estar. Nós te agradecemos, Deus, neste momento, por mais essa noite, por mais esse momento na Tua presença,
por mais essa oportunidade, ó Pai, de estar na casa do Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui te adorando, te exaltando, porque Deus, nós te amamos e é neste lugar que nós queremos ficar, na tua presença, relacionando contigo, te conhecendo, caminhando nas alegrias, nas tristezas, sabendo que o Senhor é o que luta conosco, o Senhor que nos guarda no tempo da aflição, o Senhor que nos guarda no tempo da dificuldade, mas o Senhor que nos dá um cântico da vitória quando nós estamos felizes, quando nós conquistamos, quando toda sorte de bênção vem sobre nós. Continue nos abençoando, nos guardando. Leve-nos, ó Pai, em paz para casa hoje. Nos dá essa paz de voltar a caminhar contigo, Jesus, dentro do teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um abraço em cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Vão em paz. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.